Olá, pessoal. Me chamo Letícia Freitas. Faço engenharia de software na UFC Campus de Russas, certo? Sou do 7º semestre. Faço parte do projeto Projete, que é Programa de Ensino e Troca de Experiências, onde nosso objetivo é passar um pouco da nossa experiência no campus, nesse curso, para vocês e introduzir alguns conceitos que talvez façam com que o seu interesse sobre a área aumente, né? E faça com que o seu interesse seja voltado para processos que são utilizados para ter qualidade no produto final. Nós estamos iniciando hoje o nosso primeiro módulo, que é um pouco introdutório, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a área de engenharia de software em si e falar como vai funcionar o nosso curso no finalzinho, tá? Para iniciar essa primeira aula, a gente vai ver sobre engenharia de software, sobre a crise de software, os objetivos da engenharia de software, afinal, o que é software, ciclo de vida do software, exemplos, de volta ao conceito de engenharia de software e questão de responsabilidade social. Tudo isso voltado para a área de engenharia de software, tá? Primeiro tópico, engenharia de software. Quem trabalha com engenharia de software tem o objetivo de conseguir resultados de qualidade dentro do orçamento e prazos estabelecidos. Então, o engenheiro de software, ele conversa com o cliente faz um pedido. Eu quero um sistema de fluxo de caixa, porque hoje eu faço tudo no papel. Então, o engenheiro de software, ele vai estudar para saber quantas pessoas ele precisa ter na equipe para fazer esse projeto, para quanto tempo ele precisa desse sistema pronto, se é 2 meses, se é 3 meses, se é 6 meses, se é 1 ano. Se ele tem equipe, né, suficiente para trabalhar todo esse tempo, se ele vai precisar contratar mais pessoas, né? Eles vão fechar um orçamento, ou seja, esse produto, esse sistema, ele vale tanto por conta da equipe que eu precisei contratar, por causa de um serviço de fora. Como por exemplo, eu quero que a Aceite PagSeguro, então você, né, vai pagar um serviço por fora para utilizar dentro do seu sistema. Então o engenheiro de software, ele vê tudo isso. Ele utiliza uma abordagem sistemática e organizada, né? Geralmente ele consegue levar suas atividades organizando em processos, onde você sabe cada passo que precisa para chegar no objetivo final de qualidade. Ele seleciona o método mais adequado de acordo com a necessidade. Só como eu falei, ele vai olhar se ele tem equipe suficiente, se o prazo está de acordo com o orçamento, com o que o cliente pode pagar, se é um sistema muito complexo, se é um sistema muito simples, né? Quais são os processos que eles vão usar para organizar todo o desenvolvimento, para cada equipe saber qual atividade vai fazer. No final das contas, engenharia de software é o processo de estudar, criar e otimizar os processos de trabalho para desenvolvedores de software. A tarefa consiste em observar, avaliar, orientar e alterar os processos quando necessário. Então, a gente escolheu no começo esse processo. Esse processo está dando certo nessa equipe, a equipe está conseguindo produzir direitinho, está conseguindo entregar suas atividades dentro do prazo estipulado para cada uma delas. Ok, perfeito, está dando tudo certo. Mas, não, essa atividade eu tinha dito que eu conseguia fazer em 3 dias, mas é 1 semana porque é muita coisa, tem muita coisa para fazer. Então, ele já vai fugir um pouco do esquema que foi determinado. Talvez o engenheiro de software possa fazer uma modificação para que não atrase as outras tarefas, né? Visto que ele tinha que determinar essa atividade em 3 dias e aí ele precisou de 1 semana. Atualmente, o engenheiro de software ele trabalha com análise de requisitos, modelagem, design e codificação. Mas apesar disso, o engenheiro de software ele foi feito para gerenciar equipes de desenvolvimento de software, né? Ele vai acompanhar todas essas atividades. Ele pode estar apto para fazer tudo isso, para codificar, para modelar, para fazer análise de requisitos, mas o objetivo real dele não é esse, certo? Vamos falar um pouco sobre a crise de software. Primeiro de tudo, o que era a crise de software? Na época, digamos 1970, 1960, 70 por aí, na época
que os softwares estavam crescendo, teve uma crise muito grande, porque como era que funcionava? Tinha um cliente, uma pessoa que vendia um produto, ele pedia, eu quero esse sistema, e aí ele dizia, beleza, esse sistema é legal, daqui a 3 meses eu te entrego, prontinho, perfeito. Não olhava custos, não olhava orçamento, não olhava se tinha recursos, não olhava se tinha equipe. Então ele começava a fazer depois de fechado um acordo, às vezes até de boca e mãozinha dada, certo? E aí começava a fazer, depois de 3 meses o sistema não estava pronto, o sistema não tinha nada documentado, quando ocorria erro ninguém sabia onde era que estava o erro, porque não tinha uma documentação que apontasse para o erro, que avisasse que poderia ocorrer um erro ali. Então essa foi a crise de software, são muitos softwares entregues sem qualidade, fora do prazo e orçamento estipulados. Por isso que a gente bate muito nessa tecla. E aí a crise de software ocorreu em decorrência da maturidade do mercado de profissionais nos anos 60, era limitada ao ambiente que era desenvolvido, ou seja, só o cliente e os desenvolvedores, e é isso, não tinha uma pessoa líder da equipe, não tinha uma pessoa que criava um processo para fazer o desenvolvimento de acordo com o acordado, não tinha. Era os desenvolvedores fazendo, entregando, recebendo dinheiro. Se era bom, se era funcionar, precisava pelo menos funcionar, né? Claro. Mas geralmente era cheio de falhas, cheio de erros, né? E às vezes não era bem o que o cliente tinha pensado. Em 1970, as dificuldades aumentaram devido à maior demanda e complexidade por não existir técnicas adequadas para resolver tais problemas. Então, naquela época, não tinha um modelo de processo, não tinha um passo a passo para você fazer, resolver as atividades, está tudo dentro do custo e prazo, né? E aí, por causa desses problemas, foi que tudo isso surgiu. Surgiu a necessidade de você ver o software como um produto a ser entregue no final de um planejamento. Então, se é um produto, então o que você tem que fazer para o produto sair bem de qualidade? Você precisa criar as atividades, determinar o tempo certo para cada atividade, de uma forma que não atinja o prazo final de entrega. Tudo dentro dos custos, como eu falei mais cedo, preparar uma equipe que saiba, porque vamos lá, tu tem um projeto novo, e aí tu não tem desenvolvedor suficiente, tu vai precisar contratar um para te ajudar. Até aí tudo bem. Só que se tu contratar uma pessoa que ainda vai aprender, então ao invés dela chegar e fazer, chegar e te ajudar a programar, ela vai chegar e estudar, entender como funciona, entender como você trabalha, para depois ela te ajudar. Então isso demanda tempo também. Então isso pode sair, fugir um pouco do prazo determinado final. Mas é isso, software ser visto como um produto é exatamente isso, fazer toda uma organização para entregar um software de qualidade, né, dentro do custo e prazos pré-estabelecidos com o cliente. Bom, objetivos da engenharia de software. Aplica teoria, modelos, formalismos, técnicas e ferramentas para desenvolver o sistema. São as técnicas que eles usam para fazer as atividades organizar de uma forma que todo mundo consiga acompanhar e fazer suas atividades no prazo determinado, para no final entregar um produto de qualidade, para no final, se ocorrer um erro no meio, ele saber exatamente onde errou, para ir diretamente consertar o erro, ao invés de ter primeiro que procurar o erro para depois tentar consertar. Visa a produção da documentação formal do produto, do processo, dos critérios de qualidade, dos manuais de usuários finais. Então, é ele que organiza, acompanha, determina quem vai fazer a tarefa, qual tarefa vai fazer e quanto tempo demora cada tarefa. Né? E isto envolve o planejamento de custos, prazos, montagem da equipe, garantia de qualidade do produto. Todo esse script, todo esse passo a passo, todos esses modelos e organizações para fazer as atividades funcionárias para ter um software de qualidade, entregar um produto que funciona e atenda às necessidades que o cliente solicitou. Ok, mas o que é um software? Podemos definir que o conceito de software é um grupo de comandos e códigos que precisa ser escrito numa forma específica de linguagem. Através desses comandos e códigos, cada instrução pré-estabelecida aciona diversas ações dentro de cada um dos programas
permitindo o funcionamento do sistema. Trocando em miúdos, podemos dizer que o software pode ser explicado como qualquer programa de computador capaz de comandar o funcionamento de um sistema com base em um computador, executando tarefas específicas ditas por um usuário em questão. O software é um sistema regado de códigos e comandos, certo? Que você faz para o computador e o computador responde. Então, eu tenho um sistema de fluxo de caixa, então eu vou fazer comandos que trabalhem a compra, que trabalhem a venda, que trabalhem o estoque. E aí, de uma forma que ele consiga comprar, vender e atualizar estoque, certo? Tudo relacionado a códigos e comandos de computadores. Como que eu escrevo esses comandos e códigos? Tenho que estudar uma linguagem de programação e entender como funciona a estrutura de computador. Mas, em primeira mão, hoje em dia você consegue programar sem precisar ir para a faculdade, então é bem tranquilo. Dá uma estudadinha. Mas a gente trouxe o conceito de software, mas porque a gente fala de engenharia de software, explica, né, o conceito de software. Então, é isso. Vamos entrar em ciclo de vida do software, certo? O ciclo de vida do software é muito importante por conta da comunicação, certo? A comunicação com o cliente é o ideal. Se o seu cliente conseguir acompanhar todo o desenvolvimento e te ajudar quando acontecer algum problema, você vai conseguir fazer um sistema mais fluido, mais rápido e mais de acordo com o que foi solicitado. Por que a comunicação é importante? A gente trouxe essa imagem para mostrar para vocês um caso típico de comunicação entre desenvolvedores, equipes e clientes, né? A primeira fotinha diz como o cliente explicou o que ele queria, ou seja, é muito importante vocês entenderem que às vezes o cliente não sabe o que ele quer, ou pelo menos não sabem falar o que ele quer, expressar o que ele quer de uma forma que você entenda 100% do que ele está falando. Então, por isso que quando às vezes outras pessoas escutam, por exemplo, numa reunião inicial, tiver muitas pessoas, cada um vai ter sua interpretação diferente por causa da confusão que o cliente gera na hora de explicar o que ele quer. Na segunda fotinha, como o líder de projeto entendeu. Na terceira, como o analista projetou. Depois, como o programador construiu. Depois, como o consultor de negócio descreveu. Lindo e maravilhoso. Percebam. Como o projeto foi documentado? Zero documentação. Que funcionalidades foram instaladas? Como o cliente foi cobrado? Como foi mantido? A questão de mantido fiz a entrega, mas quero fazer manutenções, mudanças e melhorias. Se chama manter. Você vai continuar mantendo o seu sistema depois de entregar ele para o seu cliente. O que o cliente realmente queria, simplesmente um balanço na área, né? Então, para você ver como a comunicação é ideal, como nem sempre uma equipe de pessoas precisa estar nas conversas iniciais, pelo menos até ter mais ou menos entendimento do que o cliente quer, é melhor ele conversar com as pessoas específicas para montar a estrutura do que ele quer de sistema, porque aí vem a documentação, vem o planejamento da equipe, custos e prazos, enfim. Os processos fundamentais da engenharia de software são aquisição, fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção. Na aquisição, ela visa a obtenção do produto ou serviço relacionado à informática que satisfaça as necessidades da empresa. Então, uma empresa está adquirindo um produto seu que satisfaça as necessidades dela. Como eu falei, às vezes a pessoa faz um fluxo de caixa no papel e aí ela quer um sistema para automatizar o negócio dela. E é para isso que a gente está aí, tá? Fornecimento. Seu objetivo é fornecer um produto ou serviço a terceiros. Como assim um produto e um serviço? Quando você, por exemplo, a Netflix, ela não oferece para você um produto, ela te oferece um serviço, né? É um sistema de streaming. Desenvolvimento. É definido como o processo de transformar um conjunto de requisitos em um produto executável. A gente fala muito aqui requisitos e processo, mas o que é isso? De maneira bem rápida, só para vocês entenderem por cima o que é, porque a gente vai dar uma aula explicando
definitivamente o que é isso. Processos é o passo a passo que você tem que fazer para atingir a qualidade do produto que você quer. É o engenheiro de software que cria, é ele que acompanha os passos e a equipe para saber se está indo de acordo com o que foi planejado. E requisitos é tudo que o sistema pode fazer, são as funcionalidades do sistema. Meu sistema de caixa ele precisa permitir, ele precisa vender, ele precisa comprar, ele precisa atualizar o estoque, são os requisitos do sistema. Então, o desenvolvimento é o processo de você transformar um conjunto de requisitos, ou seja, de um conjunto de coisas que o sistema tem que fazer e transformar em um produto real. Operação. Tem como objetivo iniciar e manter o produto operando em seu local definitivo, bem como prestar serviço aos usuários. Então, o objetivo dele é entregar para o cliente de uma forma que ele já entenda o ambiente onde o sistema vai funcionar, de uma forma que ele saiba qual serviço tem que ser prestado e preste o serviço que foi acordado prestar. E manutenção. Manutenção. Seu propósito é modificar o produto, removendo erros e adequando ao novo contexto. Então, manutenção é como eu falei sobre manter. É você manter o sistema funcionando, atualizado e de acordo com o que foi solicitado pelo cliente. Um pouco de exemplos de software. Nós distribuímos eles em 3 categorias, né? Que é mobile, web e desktop. Né? Os softwares mobile todo aplicativo que é usado em smartphone, tablets em geral. O mobile ele vem de ser móvel, né? De você conseguir levar ele para todo canto e acessar ele. Então, são celulares, tablets, iPads, enfim. Tudo com relação a mobile significa que são aplicações de celular e smartphone que você pode abrir e acessar em qualquer lugar. Enfim. Por um exemplo, a gente trouxe o WhatsApp, o Facebook e o YouTube. Os 3 você consegue abrir no seu celular, os 3 têm aplicativos na Play Store, por exemplo. Aplicações web são aplicações acessadas por algum browser ou navegador, independente de celular ou computador. Então, o Google, por exemplo, você consegue abrir o Google no seu celular com o aplicativo e você consegue abrir o Google no navegador do seu celular e você consegue abrir o Google no navegador do seu computador. Assim como o YouTube, assim como o Mercado Livre. Então, eles são aplicativos web e precisam da internet para funcionar, dependem dela. Aplicações desktop são aplicações que precisam ser instaladas no computador para serem acessadas. Elas não necessariamente precisam de internet. Um bom exemplo é o CorelDRAW, Photoshop, PowerPoint, Word. São aplicações que você precisa instalar no seu computador para usá-los, para ter acesso a elas. E voltando para a engenharia de software, um pouquinho dos conceitos que vocês vão ver no nosso curso. Requisitos são técnicas que serão usadas para extrair o máximo de informação do cliente com o propósito de saber o que ele deseja que o software faça. Processos são técnicas que são usadas para que o sistema seja entregue da melhor forma possível, com qualidade, dentro do prazo e custo estabelecidos com o cliente. Gerência, técnicas que são usadas para aumentar a produtividade e desempenho da equipe. Né? O gerente é o que vai acompanhar o processo, vai designar tarefas, vai remanejar tarefas se for necessário, ou mudar o processo se ele estiver atrapalhando a equipe. Qualidade, técnicas que garantam que o cliente fique satisfeito com o produto final. EHC, interação humano-computador. Técnicas que são usadas para deixar a interface e interação do software mais fácil e intuitiva possível. O que é uma aplicação intuitiva? É a aplicação que você só de olhar, você sabe como mexer, como acessar, como navegar dentro da aplicação. São aplicações intuitivas. Sabe aquela aplicação que você olha e você vê, meu Deus, cadê o botão? Não sei onde é que tá. Pronto, ela perde a intuição, ela não é intuitiva. Tu não consegue só de olhar acessar a aplicação inteira ou navegar dentro da aplicação. E programação, a aplicação de algoritmos com o intuito de resolver um determinado problema. A gente fala de programação, como resolver problemas, porque como eu falei para vocês no exemplo inicial, eu tenho um fluxo de caixa todinho no papel. Então, eu tenho pessoas que me devem há mais de anos.
né? Então, como eu sei quantas pessoas me devem há mais de anos, eu tenho que contar papel por papel. Então, a gente veio para automatizar esse processo, resolver os problemas que aparecem para aquele cliente, certo? Falar um pouco sobre questões de responsabilidade profissional, né? Toda profissão tem essa parte da responsabilidade, e aí vou explicar um pouquinho voltado para a nossa área de software, ok? A gente precisa ter confidencialidade, competência, direitos de propriedade intelectual e se ligar na má utilização de computadores. O que é a confidencialidade? Você tem que garantir a confidencialidade e respeitar a confidencialidade. Não, quero apagar essa parte. Você tem que, mesmo sem acordo formal, você tem que respeitar a confidencialidade do seu cliente. Tudo que for falado ali na reunião é entre você, sua equipe e ele, isso se a equipe estiver na reunião, e você tem que respeitar isso como profissional, certo? Competência. Você nunca pode mentir sobre as suas competências. Se você precisa saber de um determinado serviço, de uma determinada linguagem de programação para fazer um sistema, e você não tem, e você não sabe, não adianta você pegar o sistema para fazer, né? É bom você adaptar a sua realidade. Então, nunca aceite serviços que estejam fora do seu conhecimento. Não adianta, como eu falei, você perde tempo aprendendo e às vezes acaba passando do prazo que deve ser entregue e às vezes não é entregue com tanta qualidade por causa da rapidez que você teve que aprender tudo e aplicar no serviço. Direito de propriedade intelectual. Você tem que ter ciência das leis locais que regulam o uso da propriedade intelectual, como patentes e direitos autorais. Dentro de um sistema, por exemplo, se você fizer um sistema médico, né, de atender paciente, de emitir laudo, emitir receitas médicas, né, você precisa estar de acordo e de lado e ser aprovado pelo conselho médico, certo? Porque, né, você está interferindo na área deles. Como, por exemplo, a gente está fazendo uma aplicação de atendimento psicológico online, na verdade, mais voltado para a gestão. E nós temos que estar de acordo com o pessoal do CRP, né? Conselho Regional de Psicologia, certo? Para estar de acordo, para estar alinhando, para saber se o psicólogo é cadastrado e ele pode atender online. Então, a gente precisa estar de acordo e a par de todas essas leis e trâmites para fazer uma aplicação. Principalmente essas que são voltadas para um público de conselhos, né? Seja de advogado, seja de médico, seja de psicólogo, seja do que for, né? E má utilização de computadores. O mau uso de computadores abrange desde casos relativamente triviais, sei lá, você está jogando na empresa, ou casos mais sérios, que é a disseminação de vírus. Então, você tem que se ligar nisso, é o seu nome como profissional que está ali, entendeu? Que está em jogo. Então, você tem que se atentar para isso sempre. É sua responsabilidade como profissional, tá? E aí, com relação à moral, você tem que respeitar as pessoas, você tem que ser honesto. O que a gente chama de honestidade dentro da nossa área? Por exemplo, o meu cliente chegou para mim, ele quer uma aplicação em 2 meses. Só que eu tive que dizer para ele que eu não tenho equipe para isso e que poderia sair um pouco mais caro, porque para entregar nesse prazo ele precisa contratar mais pessoas, né? Ou então ele estende o prazo e ele continua com a equipe que está e o custo que já tinham pré-determinado. Então, honestidade é você ser transparente com o seu cliente, você apresentar para ele toda a situação e mostrar para ele alternativas de qual melhor ação ele deve tomar, né? Alinhar com ele. Se você vai contratar mais equipe, então vai aumentar um pouquinho o custo. Se você permanecer a equipe, mas aumentar o tempo, o custo vai continuar o mesmo. E aí vai, tem todo um trâmite por trás disso. E responsabilidade, né? A gente falou um pouco sobre responsabilidade específica da nossa área, mas responsabilidade como profissional é tudo. Então, sempre atente a prazos. Nunca feche um contrato sem determinar se a equipe dá conta, se o tempo está correto, se você vai ter
gastos a mais do que o custo determinado e acordado com o cliente, tá certo? Então, são questões de responsabilidade profissional e que às vezes depende mesmo só do engenheiro de software, por ele ser o líder, por ele estar à frente, por ele ser o gerente do desenvolvimento de software em si. Eu vou passar um vídeo para vocês, rapidinho, de um exemplo, de uma animaçãozinha de como funciona um pouco a nossa área. E aí eu vou explicar no final como vai funcionar o nosso curso. Sede da Facite Limitada, escritório da gerente de projetos, dia 0, 9 horas. Pois é, Gisele. Como eu estava lhe dizendo, a minha empresa ainda é pequena, mas na internet todos os sites são do mesmo tamanho, certo? Eu quero um site para competir com os meus concorrentes que estão na internet. Eu preciso marcar presença nesse meio. Sim, é verdade. Mas pode deixar que já entendi o que você precisa. Vamos colocar sua empresa lá. Você vai entrar para a internet. E quanto tempo leva para criar isso? Sabe como é, né? No varejo, a gente anda sempre com pressa. Fique tranquilo. Em 5 dias lhe entregamos. O que acha? 5 dias? Ah, está bom para mim. E qual o valor? Já lhe digo o valor. O valor final fica em R$500. O que lhe parece? Ah, me parece adequado. Então, negócio fechado. Sede da Facite Limitada, escritório da gerente de projetos, dia 0, 13 horas, 30 minutos. Estou lhe falando, Gisele, em 5 dias é impossível. Que isso, Mauro? Pode ser difícil, mas impossível não. 5 dias são 40 horas de trabalho. Será que não dá para fazer um site de tamanho médio? Mas, Gisele, e o projeto do outro cliente que está em andamento? Fica nestas 40 horas também, lembra? Além disso, um site de varejo não é um site de categoria média, e sim de alta complexidade. Que nada! O Clóvis precisa estar com sua marca na internet. Ele deverá iniciar com algo simples, ir evoluindo. Imagina uma página, no máximo 2. E a parte de administração de conteúdo? Você não pensa que vamos ficar atualizando o site cadastrando notícia, vamos? Olha, eu preciso de 10 dias. Nisso eu acho que você tem razão. Temos que fazer um gerenciador de conteúdo. Bom, façamos o seguinte. Você tem um programador disponível para isso, certo? E com ele levaria 10 dias. Vamos contratar outro programador e levaremos 5 dias. Resolvido! Vou fazer o possível, Gisele. Vaga para programador web. Necessária experiência anterior. Precisamos que já entre produzindo. Sede da Facite Limitada, sala de desenvolvimento, dia 1, 13 horas, 30 minutos. Olá, pessoal. Este é o Jorge, um novo programador. Ele vai trabalhar conosco neste projeto. Olá, Jorge. Seja bem-vindo. Agora vou ter com quem conversar sobre a linguagem X. Pois é. Estou com muita vontade de aprender isso. Gisele? Aprender? Ele não sabe a linguagem X? Nós precisamos contratá-lo de um dia para o outro. Ele é o melhor que achamos. Tenho certeza que vai aprender rapidinho. Tranquilo, Gisele. Deixa que nós vamos dar um jeito. Estamos com um dia de atraso e o Humberto ainda tem que ajudar o Jorge. Sede da Facite Limitada, escritório da gerente de projetos, dia 4, 9 horas. Alô, Mauro? Tudo bem? Tudo bem, Gisele? E com você? Tudo bem. Diga-me, como andam as coisas? O projeto do Clóvis já está pronto? Está tudo sob controle. Já tem boa parte pronta. Que bom! Sede da Facite Limitada, sala de desenvolvimento, dia 4, 9 horas, 15 minutos. E aí, acharam o tal botão? Não, ele sumiu mesmo. Eu tenho certeza que fiz ontem. Levei a tarde toda. Espera aí, Jorge, que versão do site é essa? É a que estava na minha máquina. Você pediu para eu colocar as imagens e eu coloquei. Foi só que eu mexi. Não apaguei nada. Mas devia ter pego a versão que está na minha máquina. Eu já tinha colocado os botões novos. E agora, o que faremos?
Teremos que fazer de novo. Acho que no fim da tarde está pronto. Então, ao trabalho. Sede da Facite Limitada. Escritório da Gerente de Projetos. Dia 7, 9 horas. Como assim não está pronto? Você disse que estava quase 2 dias atrás. Então, é que, veja bem, está quase agora. É que a digitalização das imagens de todos os produtos está demorando um pouco mais do que o previsto. Digitalização? E quantas imagens tinham naquela pasta que o Clóvis enviou? Várias, mas também tivemos um pequeno problema com as versões do site. Eu não quis lhe incomodar, mas já está tudo resolvido. Além disso, o trabalho não pôde ser dividido exatamente na metade como queríamos. Tem umas partes onde o Jorge precisa esperar pelo Humberto. Mas por que não me avisaram? Eu teria ajudado a resolver. Já se passaram 6 dias e ainda não entregamos. Vamos fazer assim. Vamos terceirizar a digitalização das imagens, que é só trabalho braçal, e vocês seguem trabalhando no site. Você que sabe. Gráfica do Tomás. Escritório do Tomás. Dia 7, 14 horas. Estou dizendo, Gisele, deixa conosco que você não vai se arrepender. É que eu estou atrasada, entende? Preciso dessas imagens em 2 dias, no máximo. São 950 fotos. 2 dias? Em 2 dias eu entrego com certeza. Olha, pode confiar. Nosso nome é Eficiência. Sede da Facite Limitada. Escritório da Gerente de Projetos. Dia 10, 9 horas. Estou vendo os relatórios diários de tempo de trabalho. Parece que vocês têm trabalhado até tarde. E mesmo assim não estamos cumprindo o prazo. Mas, Gisele, fazer o quê? O tempo dado era muito curto. Mas eu lhe perguntei se 40 horas davam, lembra? Olha, descontando as imagens para digitalizar e os problemas que tivemos com versões, 40 horas de trabalho corrido dariam. Mas veja que é de trabalho. Coloca aí o tempo de alimentação e até o descanso necessário em alguns pontos do dia. Isso reduz o tempo real de trabalho. Sem contar as interrupções que chegam e não tem a ver com o projeto. Ontem mesmo, o outro setor pediu para o Humberto criar uma ferramenta de enquete para uma campanha. Era urgente. Assim, para dar as 8 horas diárias nesse projeto, temos que ficar até a noite. Mas aqui no relatório não vejo descanso ou alimentação. O relatório diário de cada desenvolvedor só mostra trabalho. Chega a 12 horas corridas. É que o pessoal acaba não registrando, ou registra o descanso como se fosse hora de trabalho. Mas afinal, é tempo que eles estão na empresa, certo? Bom, não podemos demorar mais. Vou pegar as imagens com o Tomás. Gráfica do Tomás. Escritório do Tomás. Dia 10, 10 horas, 30 minutos. Gisele, deixa eu explicar. Não fala nada, Tomás. Você já disse que não fez todas 950. E as que você fez não estão na resolução correta. É que tive um problema com a máquina. Tomás, me diz apenas quantas já estão prontas. 50. Empresa do cliente. Dia 20, 17 horas, 30 minutos. Muito bem, aqui está, Clóvis. Seu site. Demoramos um pouco em vista de um outro projeto que fechou. Sabe como é? Estamos com muitos clientes. Estamos até aumentando a equipe agora, mas acabou ficando ainda melhor do que eu lhe ofereci. Não sei, Gisele. Na verdade, parece bem menos do que eu pedi. Eu imaginava um igual dos concorrentes, sabe? Ontem mesmo comprei uma cafeteira e um concorrente pela internet e fiquei imaginando se meu site estaria à altura. Sinceramente, Gisele, não acho que esteja, mas confesso que está bonitinho. Veja bem, Clóvis, você foi bem claro quando disse que seu problema era marcar presença na internet. Este é um site inicial, agora vamos evoluindo. A presença está marcada. Eu achei que tinha sido claro sobre a necessidade de ter um site igual ao dos concorrentes. Minha loja é pequena, mas o site que quero tem que ser grande, como os outros. Afinal, na internet, todos podem ser do mesmo tamanho. Igual ao dos concorrentes? Mas eles têm até comércio eletrônico. Você não pediu isso. Comércio o quê? Olha, eu nem sei o que é isso. Mas eu até falei em competir. Se os concorrentes têm isso, eu também quero. Como vai funcionar o curso? O curso tem 5 módulos, né? São de 2 a 4 aulas em cada módulo. Neste primeiro módulo nós temos mais uma aula, antes de passar para os conceitos básicos de engenharia de software. Nós temos 5 professores, né? Nós vamos entrar em rodízio para saber quem vai dar qual aula. Temos 6 atividades e o certificado no final. Lembrando que para você receber o certificado, você tem que fazer as atividades.
certo? Acompanhar todas as atividades, acompanhar todos os vídeos, tirar dúvida no fórum. E aí a gente vai sempre estar disponibilizando o link aqui. A gente também está disponível na sala de aula do Google. E aí você pode tirar suas dúvidas lá, tá bem? Então, acho que é isso. Acabou essa primeira aula. Até a próxima. Até mais.